O desejo de alcançar seus objetivos a qualquer custo frequentemente leva a crimes graves. Às vezes, é difícil compreender até onde uma pessoa é capaz de ir para realizar seus sonhos, especialmente quando a vida de outra pessoa está no caminho. Neste caso, não estamos falando apenas de um crime brutal, mas de uma ofensa extremamente rara e chocante. Essa história trágica ocorreu no Brasil e repercutiu em todo o país. No entanto, os moradores da pequena cidade de São Batista ficaram mais chocados. Foi lá que ocorreu o crime, que eles chamaram de o mais brutal e sem precedentes na história de sua região. Flávia Gadim, após seu casamento com Mafro, nasceu em 19 de abril de 1996, em São João Batista. Ela era a filha mais nova de uma família numerosa. Seus pais viviam modestamente, mas se esforçavam para dar aos filhos tudo o que precisavam, cercando-os de atenção e carinho. Desde a infância, Flávia se distinguiu por sua natureza gentil, sociável e diligente. Ela era uma boa aluna, estudava música e tinha muitos amigos. Já na adolescência, decidiu que queria ser professora e não tinha planos de deixar sua cidade natal. Depois de se formar na Universidade Pedagógica local, Flávia encontrou trabalho como professora primária, na mesma escola onde havia estudado. Aos 20 anos, conheceu um jovem chamado Valdeli Mafra. Começaram um relacionamento e, em 2019, ele a pediu em casamento. O casal se casou em outubro daquele ano. 2 meses depois, o casal descobriu que estava esperando um filho, o que os deixou muito felizes. Rosalba Maria Green, também conhecida como Xistel, nasceu em 1994, também em São João Batista. Quase nada se sabe sobre sua família ou infância. No entanto, os moradores locais lembram que, desde jovem, ela se comportava de forma estranha e era intrusiva na comunicação. Ela frequentemente embelezava histórias sobre si mesma, atribuindo-se conquistas inexistentes. As pessoas não a levavam a sério. Mais tarde, Rosalba começou a ganhar simpatia contando histórias de circunstâncias familiares difíceis ou doenças inexistentes. Em um caso, ela tentou manter um jovem alegando que tinha câncer terminal. Quando a mentira se tornou difícil de esconder, ela simplesmente alegou uma recuperação milagrosa. Em 2017, Rosalba se casou com Zulmiar Cesijo. Ele era um homem quieto e tímido, completamente submisso à esposa. Foi ela quem decidiu se casar, e ele não se opôs. O casal morava em uma pequena casa em um bairro tranquilo nos arredores da cidade. Rosalba trabalhava como bibliotecária em uma escola local, mas seu relacionamento com os colegas era tenso. Muitos a consideravam carente e desconfiavam dela por causa de suas mentiras constantes. Durante os primeiros anos de casamento, Rosalba não conseguia engravidar. Os médicos até sugeriram que ela poderia não conseguir ter filhos. No entanto, no outono de 2019, ela anunciou que estava grávida, para sua grande alegria. Ela imediatamente compartilhou a notícia com familiares, amigos e colegas, postando uma foto de um teste de gravidez positivo nas redes sociais. Nas semanas seguintes, ela recebeu inúmeros parabéns e apoio. Seu marido, familiares e até mesmo aqueles que antes a desconfiavam começaram a apoiá-la. Todos sabiam o quanto ela ansiava por um filho. No entanto, em dezembro daquele ano, 3 meses após o início da gravidez, ela sofreu um aborto espontâneo. Rosalba não contou a ninguém e continuou fingindo estar grávida. É difícil dizer o que exatamente a motivou naquele momento, mas ela provavelmente entendeu que talvez não houvesse uma segunda chance. Então, decidiu ir até o fim. Começou a usar roupas largas, ostensivamente comeu mais para ganhar peso, e um plano cruel começou a se formar em sua mente. Cerca de 2 meses após a perda do bebê por Rosalba, a notícia da gravidez de uma jovem professora, Flávia, começou a se espalhar pela escola. Os colegas a parabenizaram, e a notícia se espalhou rapidamente. Até então, Rosalba e Flávia mal se comunicavam, limitando-se a cumprimentos. No entanto, agora Rosalba começava a buscar contato ativamente. Ela adicionou Flávia como amiga nas redes sociais e começou a enviar mensagens diariamente, convidando-as para se encontrarem, passearem e conversarem. Ela explicou sua iniciativa dizendo que ambas estavam praticamente na mesma fase da gravidez e que seria interessante compartilhar experiências. Flávia não ficou entusiasmada, mas concordou em encontrá-lo no meio do caminho. Seus colegas achavam Rosalba estranha e carente, mas em algum momento almoçaram juntas no refeitório da escola e trocaram números de telefone. Como antes, Rosalba contou histórias fictícias sobre suas doenças, despertando simpatia. A única verdade era que ela vinha tentando engravidar há muito tempo. Naturalmente, ela manteve silêncio sobre o aborto espontâneo. No início, os encontros entre as mulheres eram pouco frequentes. Mais tarde, descobriu-se que Rosalba estava simultaneamente tentando estabelecer contato com outras 2 mulheres grávidas da cidade que conhecera online. Ela também se ofereceu para encontrá-las, convidando-as para jantar ou passear. Ela contou a todos que estava esperando uma menina. Já havia escolhido o nome Alice. No entanto, ao saber que as outras 2 mulheres estavam grávidas de meninos, cortou rapidamente o contato com elas. Depois disso, Rosalba concentrou toda a sua atenção em Flávia, pois esperava uma menina. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais difícil para Rosalba manter a aparência de gravidez. Ela leu artigos online sobre os sintomas e as características da gravidez. Depois, contou tudo isso ao marido, parentes e colegas, fingindo ser sua própria experiência. Ao longo de vários meses, conseguiu ganhar cerca de 15 kg. Mas o formato da barriga ainda não correspondia ao que seria esperado em uma gravidez posterior. O marido de Zulmiar começou a insistir em ir ao médico com ela. Ele queria ver o ultrassom pessoalmente.
Em resposta, Rosalba inventou várias desculpas: consultas canceladas, isografias remarcadas, mudanças inesperadas de agenda. Zulmiar era uma pessoa confiante, confiava completamente nas palavras da esposa e não fazia perguntas desnecessárias. Isso permitiu que Rosalba manipulasse a situação livremente. Ela chegou a falsificar mensagens se passando por médica, enviá-las para o celular e depois mostrá-las ao marido. Às vezes, ela confundia termos médicos e cometia erros de ortografia, mas o marido não percebia, pois não tinha formação médica. Para evitar intimidade e suspeitas, Rosalba também escrevia recomendações para o marido, se passando por médica, afirmando que a atividade sexual era temporariamente indesejável. Ele levou isso a sério e seguiu rigorosamente as instruções, pensando que vinham de um verdadeiro especialista. Ela comprava ativamente itens para bebês, roupas, mamadeiras, fraldas, brinquedos, tudo o que um recém-nascido precisava. Ela ia às compras com o marido, a mãe ou a irmã, mas, a partir de certo ponto, passou a convidar Flavia exclusivamente para esses passeios. No verão de 2020, Rosalba organizou uma sessão de fotos enquanto esperava seu bebê. Ela posou com um vestido de gestante, segurando itens de bebê. Seu marido a abraçou e tocou sua barriga. Nas fotos, eles pareciam um casal normal, na expectativa do novo membro da família. Essas fotos mais tarde se tornaram parte de um processo criminal. Com o tempo, Rosalba e Flavia começaram a passar quase todo o seu tempo livre juntas. Conversavam todos os dias, faziam caminhadas e compartilhavam histórias pessoais. Rosalba era quem iniciava todos os encontros. Se Flavia tentasse remarcar ou cancelar o encontro, Rosalba reclamava de seus problemas, pedia apoio e apelava à sua piedade. Isso geralmente funcionava. Flavia não podia recusar. Na verdade, Rosalba estava ocultando informações, fazendo inúmeras perguntas sobre sua saúde, exames médicos e testes. Mais tarde, ela usou todas essas informações em conversas com o marido e parentes. Para simular uma gravidez de forma realista, ela imitou o comportamento de Flávia, imitando seu andar, gestos e até mesmo suas preferências alimentares. Ela tentou agir como mulheres no final da gravidez, segurando-a, sentando-se pesadamente e levantando-se lentamente. O marido de Flávia estava irritado com a nova amiga da esposa. Ele acreditava que a comunicação entre eles havia se tornado excessiva. Isso causou conflito entre os cônjuges. Mas Flávia, uma pessoa gentil e bondosa por natureza, não podia ignorar a amiga em desenvolvimento de Rosalba. Em meados de julho, a data prevista para o parto de Rosalba estava supostamente se aproximando. No entanto, ela mentiu novamente, explicando a todos que os médicos haviam calculado mal. Ao mesmo tempo, ela planejava ativamente seu plano de passar o filho de outra pessoa como se fosse seu. Em agosto, Rosalba começou a se preparar para a próxima festa de aniversário de Flávia. Ela decidiu planejar o evento, escolhendo a decoração e convidando os convidados. Flávia inicialmente tentou recusar, mas Rosalba reagiu emocionalmente à recusa, dizendo que queria agradá-la e estava se esforçando muito. No final, Flávia cedeu, sem saber o resultado. A festa estava marcada para 28 de agosto de 2020. Rosalba era a única responsável por organizá-la. Um dia antes do evento, ela ligou para todos os convidados e informou que estava sendo adiada devido a problemas técnicos. As datas e o local seriam confirmados posteriormente. Ninguém suspeitou de um truque, e nenhum dos convidados discutiu o assunto com Flávia. Ela permaneceu no escuro. Na manhã de 28 de agosto, no horário combinado, Rosalba chegou para buscar Flávia, supostamente para levá-la ao evento. Como a festa seria um evento feminino, o marido de Flávia ficou em casa. Ele acompanhou a esposa grávida até o carro, sem saber que haveria pela última vez. Quando Rosalba saiu com Flávia, ela não especificou o destino. Era para ser uma surpresa. Depois de um tempo, ela se ofereceu para vendar Flávia para manter a intriga. A princípio, Flávia recusou, mas depois cedeu, sem suspeitar de nada perigoso. Rosalba manteve uma conversa casual pelo resto da viagem, para não alarmar a amiga. Enquanto isso, ela seguiu para os arredores da cidade, para uma área onde uma fábrica de cerâmica abandonada, composta por antigos armazéns, havia sido construída. Ao chegar, Rosalba deixou Flávia com os olhos vendados, ajudou-a a sair do carro e a conduziu para um dos cômodos vazios. Flávia ficou alarmada com o silêncio estranho e um odor pungente. Ela tentou remover o curativo para ver onde estava, mas não teve tempo. Rosalba a atingiu na cabeça com um pedaço pesado de tijolo. Vários outros golpes se seguiram, e Flavia caiu no chão. Rosalba atingiu a mulher inconsciente no rosto com uma pedra. Mais tarde, ela não conseguiu explicar por que fez isso, pois a vítima não mostrou sinais de atividade. Talvez ela simplesmente quisesse desfigurar sua aparência. Sem confirmar que Flavia estava morta, Rosalba passou para a segunda parte de seu plano macabro. Ela trouxe um estilete, alguns trapos e um cobertor. Sem qualquer treinamento médico ou conhecimento de anatomia, ela começou a remover o bebê do útero da mulher, esperando uma chamada cesariana. O instrumento que ela usou era completamente inadequado para tal operação. A faca cortou mal, rasgando em vez de cortar. A mulher agiu de forma rude e sem qualquer treinamento. Ela não estava preparada para o quão difícil, confuso e sangrento o processo seria. Rosalba demorou muito mais do que o planejado e, na pressa, acidentalmente cortou o bebê várias vezes. O procedimento foi realizado em condições completamente insalubres. Mesmo assim, apesar de inúmeros fatores adversos, a recém-nascida sobreviveu.
Depois de resgatar o bebê, Rosalba o envolveu em um cobertor que havia trazido consigo, colocou-o no banco de trás do carro, trocou suas roupas por outras limpas que havia preparado e guardou as roupas ensanguentadas no porta-malas. Ela então passou algum tempo pensando em uma explicação plausível e foi para o hospital. No caminho, Rosalba não fechou completamente o porta-malas do carro. Em um cruzamento, quando parou em um sinal vermelho, o porta-malas se abriu, revelando objetos ensanguentados dentro do carro. Pessoas no carro atrás dela notaram isso e imediatamente relataram à polícia, descrevendo o carro, a placa e a direção da viagem. Quando Rosalba chegou ao hospital da cidade, policiais também chegaram. Eles a pararam na entrada principal. Ela segurava um embrulho contendo um bebê. Quando questionada, disse que era sua filha e que precisava de atendimento médico urgente. Ela foi escoltada até o pronto-socorro, mas os policiais permaneceram lá, sem pressa para ir embora. Visivelmente nervosa, Rosalba disse aos médicos que havia dado à luz espontaneamente, alegando que o trabalho de parto havia começado repentinamente e terminado antes que ela chegasse ao hospital. Ela alegou que a menina havia caído no chão e sofrido ferimentos causados por pedras afiadas na beira da estrada. Ela disse que enrolou no primeiro cobertor que encontrou e imediatamente foi buscar ajuda. Quando os médicos se ofereceram para examinar a mulher, ela recusou, alegando que estava bem. Sua recusa e seu comportamento despertaram suspeitas nos médicos. Ao examiná-la, descobriram vários cortes e perfurações no corpo do bebê, cuja natureza era inconsistente com a queda descrita. Os ferimentos eram caóticos, infligidos por um objeto cortante, e não pareciam ser resultado de um ferimento por cascalho. Felizmente, nenhum dos ferimentos afetou órgãos vitais, mas tratamento urgente era necessário. Os médicos relataram suas suspeitas à polícia e insistiram que a mulher fosse examinada. Sob ameaça de um exame médico forçado, Rosalba concordou. Como esperado, não foram encontrados sinais de parto recente. A mulher não apresentava sangramento, ferimentos ou quaisquer sinais de gravidez. Sua história não era apoiada por nenhuma evidência médica. No entanto, para evitar alarme, os médicos fingiram que não duvidavam de sua história e pediram que ela ligasse para o marido, ostensivamente para trazer documentos, já que ela só tinha carteira de motorista. Dessa forma, eles esperavam descobrir quem realmente era a mãe da criança e de onde ele era. Naquele momento, ninguém suspeitou do crime extremamente brutal por trás disso. Quando ela ligou para o marido, disse a ele que estava no hospital. Eles tinham dado à luz uma menina, mas complicações surgiram, e ela precisava urgentemente dos documentos. Ela explicou onde eles estavam, sem se lembrar que continham evidências cruciais. Zulmiar, sem saber o que havia acontecido, reuniu os documentos e pegou o prontuário médico. Ele nem percebeu que o prontuário continha um nome falso, Flávia Gadinho. Algumas semanas atrás, Rosalba roubou este cartão de Flávia enquanto a acompanhava a uma consulta médica. Era importante que ela se familiarizasse com as prescrições e observações médicas para simular uma gravidez com mais precisão. Ela então colocou o cartão com seus documentos, onde seu marido o encontrou. Quando a equipe do hospital viu o documento médico emitido em nome de Flávia Gadinho, uma menina grávida que deveria dar à luz no início de setembro, eles imediatamente perceberam de quem poderia ser o filho. A principal questão permanecia: onde está a verdadeira mãe agora? O que aconteceu com ela? E ela está viva? Após a prisão de Rosalba, a polícia suspeitou que seu marido pudesse estar envolvido no crime. Zulmiar Xistla foi levado à delegacia para interrogatório. Ele foi imediatamente questionado sobre como conseguiu um cartão médico emitido em nome de outra mulher e como poderia explicar a origem da criança que sua esposa estava tentando fazer passar por sua. O homem estava visivelmente confuso e não entendia o que estava sendo dito. Quando lhe disseram que Rosalba não estava realmente grávida, ele inicialmente não acreditou, mas depois começou a insistir no contrário. Ele alegou ter cuidado da esposa durante toda a gravidez, sentido o bebê se mexer e acreditando sinceramente que em breve teria uma filha. Para sustentar suas alegações, ele mostrou fotos da sessão de fotos de maternidade e exibiu mensagens com um suposto médico, que ele acreditava estar observando Rosalba. Essas mensagens se tornaram evidências. Elas continham inúmeros erros gramaticais. Um exame revelou que todas as mensagens foram enviadas do próprio telefone de Rosalba. Quando os investigadores apresentaram as evidências ao homem, ele percebeu que havia sido iludido o tempo todo. Ele não conseguiu conter suas emoções e começou a chorar. Ele ficou chocado ao descobrir que sua esposa o havia enganado e que não havia gravidez. Enquanto isso, o marido de Flávia, Valdeli Mafra, contatou a polícia e relatou seu desaparecimento. Segundo ele, Flávia havia ido a um evento organizado por um amigo. Ela deveria retornar antes do anoitecer, mas não respondeu, e seu telefone foi desligado. Seu marido começou a ligar para outros supostos participantes da festa e descobriu que o evento nunca havia acontecido. O evento havia sido cancelado no dia anterior. Ele tentou ligar para Rosalba, mas o telefone dela também não atendia. Percebendo que a situação poderia ser grave, ele contatou a polícia. No entanto, até então, os investigadores não tinham informações sobre a prisão de Rosalba ou a hospitalização da criança. A polícia prometeu iniciar as buscas pela manhã, mas Valdeli decidiu agir imediatamente. Ele, os pais de Flávia e outros parentes organizaram suas próprias buscas. Eles se separaram e vasculharam diferentes partes da cidade. Valdeli dirigiu até os arredores, onde ficava uma fábrica de cerâmica abandonada. Foi lá que ele encontrou o corpo mutilado de sua esposa em um prédio antigo e abandonado. Ele imediatamente chamou a polícia e os paramédicos. Naquele momento,
Ele não sabia que Rosalba já havia sido detida e que a criança que ela alegava ser sua estava no hospital. Àquela altura, a investigação tinha motivos para acreditar que o bebê poderia ser filha da mulher assassinada, especialmente depois que se soube que Rosalba tinha um prontuário médico com o nome de Flávia Gadinho. Peritos forenses determinaram que Flávia havia sido atingida na cabeça com um tijolo pelo menos 5 vezes. No entanto, nenhuma dessas pancadas foi a causa imediata da morte. A mulher morreu devido à perda maciça de sangue causada por uma intervenção não autorizada destinada a curar o feto. O estilete usado pelo agressor foi encontrado próximo ao corpo. Todas as evidências apontavam para um assassinato premeditado, cometido com particular crueldade. Testes genéticos confirmaram que a menina sob os cuidados de Rosalba era de fato filha de Flávia. Apesar disso, Rosalba continuou a negar sua culpa e alegou tê-la dado à luz. No entanto, as evidências eram irrefutáveis. Um estilete encontrado próximo ao corpo, à arma e à cena do crime continha as impressões digitais de Rosalba. Além disso, vestígios de sangue da vítima foram encontrados em suas roupas, sapatos e cabelos. A investigação também confirmou que Rosalba havia de fato sofrido um aborto espontâneo vários meses antes do crime. No entanto, ela continuou a enganar a todos, alegando que ainda estava grávida. Os investigadores concluíram que o assassinato foi premeditado. Rosalba escolheu Flávia como vítima e tomou medidas específicas para executar seu plano. Ela não havia pensado no que fazer após sequestrar a criança, mas seu objetivo era claro: apropriar-se do bebê de outra pessoa. O tribunal considerou Rosalba culpada de várias acusações: assassinato premeditado com crueldade particular, lesão corporal a menor e sequestro de criança. Durante a audiência, ela descreveu suas ações em detalhes, chocando os participantes do julgamento. Seu advogado tentou convencer o tribunal de que sua cliente havia perdido o contato com a realidade após o aborto espontâneo e estava agindo em estado de transtorno mental. No entanto, um exame psiquiátrico forense a considerou sã. Por fim, Rosalba foi condenada a 15 anos de prisão. De acordo com a lei, o direito de solicitar liberdade condicional só estará disponível após cumprir pelo menos metade da pena. Seu marido, Zulmiar Chistel, foi totalmente absolvido. A investigação apurou que ele desconhecia os planos da esposa e não tinha envolvimento no crime. Quase imediatamente após o incidente, ele pediu o divórcio e deixou a cidade. A família de Flávia, tendo concluído todos os trâmites legais, também decidiu deixar a cidade. A história recebeu ampla atenção pública e se tornou o caso criminal de maior repercussão na região. Os parentes não queriam que a menina crescesse em uma comunidade onde todos sabiam das circunstâncias da morte de sua mãe. A criança foi chamada de Cecília. A família está fazendo todo o possível para garantir que ela cresça em um ambiente tranquilo, longe de seu passado traumático. Obrigado por assistir. Se você gostou do meu trabalho, inscreva-se no canal. Recomendo também assistir a outras histórias igualmente chocantes. Clique agora. Até breve.